dia a todos. Eu saúdo os associados e as associadas do Instituto dos Advogados do Paraná, na pessoa do nosso ex-presidente, professor também desta casa, professor Joaquim Munhoz de Mello. Eu saúdo os advogados da advocacia brasileira, da advocacia do Paraná, na pessoa do nosso presidente, Dr. Cássio Telles. Eu saúdo o Poder Judiciário, na pessoa do desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, do Tribunal da 9ª Região. Eu saúdo o Ministério Público do Estado do Paraná, na pessoa da doutora Mônica Luíse de Azevedo. Eu saúdo a Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa da doutora Leila Cuellar. Eu faço também a saudação para o ex-professor da nossa casa, fundador e ex-presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, professor Casilo. Eu saúdo igualmente o doutor Edgar Guimarães, irmão do Instituto do Direito Administrativo do Estado do Paraná. Eu saúdo, finalmente, a professora Maria Cândida, como vice-diretora desta casa. Saúdo o doutor Heroutes, como representante da APEP, seu presidente. Saúdo, igualmente, na pessoa do doutor Cristiano Kister, como ex-presidente do SESA Paraná. Aos que já frequentaram cotidianamente essa faculdade de Direito, o retorno ao Salão Nobre, independente da frequência, é sempre feito com admiração e o respeito de quem, com orgulho e naturalidade, denomina este local de nossa casa, pelo reconhecimento à Universidade Federal do Paraná, em especial à sua Faculdade de Direito. Não são suas colunas, suas escadarias ou sua bela forma arquitetônica, como símbolo da cidade de Curitiba, que inspiram os graduados e graduandos da Faculdade de Direito a se referir a essa instituição como augusta, senão pela gratidão de ter recebido e continuar colhendo importantes lições de vida, de dogmática jurídica e de ética profissional. Gratidão também por receber os instrumentos para a proteção dos direitos e da dignidade do cidadão, bem como para a promoção da justiça. Esta instituição acadêmica, além de forjar os líderes de nossa comunidade paranista e nacional e oferecer a valorização do ensino superior, é também responsável, em muitas ocasiões, por selar amizades por uma vida, por vocacionar a carreira jurídica, e em raras, mas felizes ocasiões, por trazer casamentos. A centenária Universidade Federal do Paraná e sua Faculdade de Direito nasceram juntas com o Instituto dos Advogados do Paraná, pelo protagonismo do mesmo fundador, Pânfilo de Assunção, que também inaugurou a Seccional do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta ligação seminal é mantida não só institucionalmente, mas pelas carreiras profissionais de alguns que continuam a manter este amálgama de onde se extrai a essência do jurídico paranaense. Mas o motivo que nos traz hoje para fazer essa celebração e que nos traz de volta a esta casa querida é o coroamento da carreira acadêmica do meu professor, advogado, confrade, sócio e amigo Carlos Eduardo Manfredini Rapner. Colegas advogados e de magistério participam desse tributo, aquele que encerra um ciclo de ensino no curso de bacharelado em Direito da Universidade Federal do Paraná, mas segue inspirando os mais jovens no magistério, do cotidiano e na mentoria da advocacia.
Carlos Eduardo ingressou na Faculdade de Direito como acadêmico no ano de 79, sempre guiado e iluminado pelos professores José Lamartine Corrêa de Oliveira e Egas Dirceu Muniz de Aragão, ambos ex-presidentes do Instituto e ex-professores dessa casa, formando-se advogado como eles em 1983. Desde sempre, os ensinamentos desses mestres, que já não mais nos privilegiam com seu convívio, inspiraram sua carreira profissional e acadêmica. Logo após sua graduação, o professor Carlos Eduardo passou a lecionar a disciplina de Direito Comercial no Departamento de Direito Privado, ao lado de Alfredo Assis Gonçalves Neto, Marçal Justin Filho e Edgar Katzwinkel. Foram eles seus paradigmas de mestres e orientadores acadêmicos do estudo do direito comercial e empresarial a nível de mestrado, sendo responsáveis pelo aperfeiçoamento da disciplina e, sobretudo, pela sua motivação na carreira do magistério. Durante os estudos para o doutorado, Nelson Neri, como entusiasta e mentor de uma das mais modernas legislações de inspiração constitucional do novel de 1988, o Código de Defesa do Consumidor, apresentou as matérias relacionadas ao direito de massa e suas relações com o mundo empresarial, servindo de base para as reflexões de Carlos Eduardo na Pontifícia Universidade de São Paulo, face a um novo mercado com um ambiente de desafios sem precedentes. Nesta mesma instituição da Universidade Católica, foi apresentado ao futuro autor da Lei de Arbitragem, Carlos Alberto Carmona, que é da Faculdade de Direito da São Francisco, mas que teve a oportunidade de encontrar na PUC, com quem acompanhou o florescer e a sedimentação do Instituto no Brasil, com uma das soluções alternativas e controvérsias. Carlos Eduardo, iluminado pelo desbravamento doutrinário próprio da disciplina do comércio, inovou grade curricular na Faculdade de Direito ao instituir as matérias de Direito do Consumidor e Arbitragem Comercial, com pedagogia própria, marcada pela análise de casos concretos. Com a mesma inspiração do corpo docente, os alunos da Faculdade de Direito dessa universidade emprestam o nome do homenageado para a turma de 2015 e 2019, eternizando o legado que entregou aos alunos formados e ao estímulo aos discípulos do direito comercial para ingressar na profissão da advocacia empresarial. O advogado Carlos Eduardo é também precursor da advocacia global no Paraná, de sua paixão pelo esporte, desde a época de seu breve profissionalismo no vôlei, trouxe o espírito de equipe, dinamismo, competitividade e liderança para a construção de soluções integrais para os seus clientes. O aperfeiçoamento e aprofundamento das diversas áreas do direito, vinculadas à atividade econômica de cada cliente, fez com que o escritório fosse organizado em várias especialidades. De todas as qualidades que acompanham, pela linha da ética e do profissionalismo, sobressai o espírito guerreiro. Com essa disposição, que constitui comigo a Sociedade de Advogados Rápido de Cretes há exato 25 anos. Já o dirigente Carlos Eduardo recebeu logo no início de sua carreira o encargo de conselheiro da Ordem da Seccional do Paraná, tendo sido responsável pelos exames para o ingresso na advocacia nos bons tempos em que eram regionais, e pela composição de bancas e concurso das diversas carreiras públicas do Poder Judiciário. Logo despontou no Conselho Federal como membro da Comissão de Relações Internacionais e assim foi eleito o primeiro presidente brasileiro no Conselho de Colégio e Ordens de Advogados do Mercosul, o denominado COADEM. Coube também ao líder Carlos Eduardo a missão de presidir o Centro de Estudos e Sociedades de Advogados, o CESA, na Seccional do Estado do Paraná, entre os anos de 2006 a 2009. Destacam-se, durante esse período, as atividades voltadas à divulgação da arbitragem, com a presença do professor José Carlos de Magalhães e de diversos colóquios a respeito da tributação das sociedades de advogados. Já entre os anos de 2011 a 2013, os associados do Instituto dos Advogados do Paraná elegeram Carlos Eduardo como seu presidente, a fim de coordenar as festividades dos 95 anos de sua fundação. Nessa ocasião de aniversário,
palestrou o ex-governador Jaime Lerner, que na época alertava para as mudanças radicais de mobilidade urbana, oriundo das transformações cibernéticas. Diante de uma trajetória tão rica e revolucionária, esse momento de encerramento de um ciclo faz-se verdadeiramente histórico e, portanto, não poderia deixar de ser registrado por intermédio do lançamento de uma obra em homenagem ao professor Carlos Eduardo Manfredini Rappner. O livro Estudos em homenagem a Carlos Eduardo Rappner é fruto da contribuição de colegas professores muito próximos, que foram tomados por surpresa pelo jubilamento do vocacionado professor, que neste ano completou seu 60º aniversário de vida e mais de 36 anos de magistério. Apresenta, assim, um leque amplificado de temas que refletem, de alguma forma, o pioneirismo e dinamismo do homenageado, sempre entusiasmado e aberto a novas e polêmicas discussões. Conquanto os artigos desse compêndio não pretendem apontar uma trajetória de vida, trazem em seu conteúdo pensamentos vinculados à disciplina que ministrou, ao exercício da advocacia e também às reflexões doutrinárias que permeiam a vida do professor Rappner. Dois trabalhos despontam como gênese de preocupações antigas de professores seniores e igualmente jubilados da Augusta Casa. Trata-se dos dois juristas que partilharam os mesmos trabalhos e que atualmente são reconhecidos como os doutrinadores nacionais, professor Alfredo Assis Gonçalves Neto e professor Marçal Justem Filho. Há outros colaboradores desta coletânea que também são professores integrantes do Departamento de Direito Privado. Professor Edson Isfer, Márcia Carla Pereira Ribeiro, Carlos Joaquim, Marcos Wachowski e Luiz Daniel Agimussi. Fazem parte da Escola do Direito Empresarial da Faculdade de Direito. A coletânea das especulações científicas apresenta a linha crítica paranaense, coesa, que atualiza as bases conceituais das lições comercialistas de Rubens Requião. Mas a homenagem não estaria completa se não houvessem temas que entrelaçam e permeiam o direito comercial com autores civilistas da Escola da Federal do Rio Grande do Sul, com Vera Jacó de Fradeira, do Largo do São Francisco, com Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e das colunas da Santos Andrade, com o professor Rodrigo Xavier Leonardo. Ainda consigno a lavra de artigos de dois autores curitibanos, igualmente professores da casa, ex-alunos de Carlos Eduardo, e que desfrutam o privilégio de conviver no Rappner e Cretz Advogados, prestando nessa coletânea homenagem com seus trabalhos. A vice-diretora da Faculdade de Direito, Maria Cândida do Amaral Cretz, e o jurista Alexandre Ditzel Faraco. Por fim, anoto que recebi o gentil convite para apresentar essa obra dos professores Rodrigo Xavier Leonardo e Luiz Daniel Agimussi desta faculdade, que organizam para homenagear o agora aposentado Carlos Eduardo Manfredini Rappner. Relatei alguns dos feitos do advogado, professor, sócio, e em raros dias de sol, meu companheiro de golfe. Aprendi com Carlos Eduardo a trabalhar, a lutar, dividir aflições, crescer nas adversidades e, sobretudo, a advogar. Ganhei o irmão com quem a vida me permite partilhar a profissão e as horas de lazer. A convivência com seus filhos Tiago, Fernanda, Paula e Luísa, e a sua esposa Adriana, com quem estudei na turma de Direito desta casa, da Federal, de 1988. A proximidade, dizem, impede-nos de emitir opinião isente. Para mim, é o exato oposto. Às vezes, a distância engana, e é só na proximidade que se conhece o homem por detrás de ideias e das condutas. É só na intimidade que acompanha ação em ação, em que o testemunho conquista a sua maior forma de idoneidade. A vida, no seu mínimo denominador comum, é provação. E a proximidade com Carlos Eduardo
permitiu-me ver a vida como sendo vivida. Permitiu-me ver as escolhas sendo feitas. Permitiu-me ver que o homem sempre soube prevalecer sobre as conveniências e os princípios sobre os interesses. A minha proximidade com Carlos Eduardo é, portanto, o que torna o meu um dos melhores testemunhos. Eu vi as provações porque este guerreiro passou. Eu vi o jurista que fez o advogado agir e o professor lecionar. Eu vi o amigo rir e fazer rir. Eu vi o filho, o pai, o irmão e o marido que no seio da família prosperou. Eu vi o Carlos Eduardo no homem que é. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o professor Edgar Katzwinkel para fazer uma entrega de uma pequena homenagem do Instituto dos Advogados do Paraná. Bom, senhores, o Tarcísio me deu 5 minutos. Pouco, não é para dizer tudo o que eu tenho no meu coração. Esse salão, para mim, me emociona demais. E me emociona mais ainda em prestar essa homenagem ao caro amigo e colega Carlos Eduardo. Participei da banca que examinou o Carlos Eduardo monitor. E, felizmente, ele foi aprovado. E daquela aprovação gerou esse ilustre colega, ilustre professor desta casa, e que hoje o Instituto presta merecida homenagem. Creio muito difícil acrescentar qualquer coisa ao que disse o Tarcísio, mas não posso deixar de me referir ao professor Nelson Neri, professor Carmona, nosso guru da arbitragem, e que temos sempre a honra de ouvi-lo e segui-lo nas nossas atividades nesse procedimento arbitral. Essa casa traz para mim maravilhosas lembranças. Aqui prestei o concurso de professor, aqui apresentei a minha dissertação de mestrado. E tenho a alegria hoje de ter aqui o professor Marçal e o professor Assis, que foram integrantes da banca examinadora da minha dissertação de mestrado. Infelizmente, o professor Rubens Requião, presidente da banca naquela ocasião, já falecido. Eu não vou me estender mais, porque, juro a vocês, eu me sinto emocionado. E pouco eu tenho a dizer nessas condições. Obrigado pela presença de vocês e vou entregar ao professor Apner, merecidamente, 2 títulos. Um deles é um certificado do Instituto dos Advogados pela sua presença como presidente de mesa no evento de hoje, de Direito Empresarial e Arbitragem. Esse é o menos. Parabéns por esse. E esse é o mais. Na verdade, Dado, me permite chamá-lo assim, isso aqui era para ser uma placa. É uma placa. É uma placa. Mas, infelizmente, por questões de incidentes que não vem o caso de mencionar aqui, esse aqui vale uma placa. Merecidamente. Eu recebo como uma placa. Por favor, faça. Eu gostaria agora, então, de chamar aqui o professor Rodrigo Xavier Leonardo para fazer a entrega do livro em homenagem ao professor Carlos Apner. Sabe que o Lamartine comunicação científica, ficção jurídica, explicar a pessoa jurídica, o que eles estão fazendo.
Professor Carlos Eduardo Manfredini Apner, ao mesmo tempo que comemoramos a sua saúde, a sua felicidade, os novos planos, os novos caminhos, já estão trilhados não só pelo senhor, como pelas suas filhas, que já têm uma trajetória própria e tão brilhante na faculdade, não podemos deixar de nos entristecer por não termos mais o senhor cotidianamente conosco, na sala de aula, na sala dos professores, nos corredores, discutindo os temas jurídicos, os temas políticos, compartilhando um pouco da sua sabedoria, da sua experiência e da sua vida. E para celebrar este momento, que é um momento que já vem com saudade, mas com muita felicidade, nós reunimos os professores do Departamento de Direito Comercial e organizamos uma obra científica em sua homenagem. Uma obra que tenta simbolizar, ainda que minimamente, o profissional, o jurista e o amigo. Então, está lançado os estudos em homenagem a Carlos Eduardo Manfredini Apner, que eu tenho a honra de lhe entregar o primeiro volume. Muito obrigado. Agora eu posso falar? Não, não posso falar. Não posso falar. Pode por 5 minutos, pode. 5 minutos. Nós aceitamos. Eu acho que eu tenho outra hora para me manifestar e essa não é a principal delas. Mas eu queria lembrar o professor Lamartine. O professor Lamartine, para explicar a todos nós, a pessoa jurídica, de um modo diferente que o Marçal fazia, ele usou, por muitas vezes, a expressão ficção jurídica. A pessoa jurídica nada mais é do que uma ficção. Pois eu estou quase imaginando que o que está se passando hoje aqui é uma ficção. As pessoas estão tendo a oportunidade de transformar pedaços de uma vida, confesso, muito feliz dentro da faculdade, em algo muito maior do que eu tenho a sensação de que verdadeiramente foi. Eu quero agradecer as palavras do Tarcísio, a homenagem emocionada do Edgar, o Rodrigo, que deixa aqui comigo essa surpresa absurda, porque eu nunca ia imaginar que eu pudesse ser um dia na vida destinatário de um volume escrito pelos meus mais queridos amigos, professores, e agradecer a presença de todos vocês nesses 4 minutos e 30 segundos que eu tive a oportunidade de falar agora. Mas acho que é hora de nós continuarmos a aprender, porque esta casa é uma casa de aprendizado. E eu daqui saio, por esse breve agradecimento, e lá subo para dirigir a mesa, porque nós aguardamos os nossos ilustres convidados para que agora se manifestem a respeito de arbitragem empresarial. Muito obrigado, por enquanto, agradeço a presença de todos e os 5 minutos que o Tarcísio me concedeu.